de diversos fabricantes de inversores. A gente tem uma metodologia de ensaio de ciclagem de baterias, então a gente realizou aí a ciclagem de baterias, também ligando a rede ao sistema e verificando alguns comportamentos críticos aí de operação do conjunto baterias e inversores que eu vou mostrar. A partir desse projeto, a gente também conseguiu uma parceria estabelecida entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele tem a preocupação de ter normas para esse segmento, para garantir a segurança, né? E justamente saber como combater os incêndios em caso de ocorrência. A partir dessa parceria, foi montado inclusive um centro de ensaios no Centro de Treinamentos do Corpo de Bombeiros, que fica aqui em Franco da Rocha, aqui perto da capital paulista, para a gente fazer testes. Eu vou mostrar inclusive de deflagração das baterias em comparação de vários fabricantes. O projeto propiciou uma série de discussões a respeito de segurança também, que participaram a BNT, na figura do Marcos Rogério, que é o presidente do CB voltado a combate a incêndio de sistemas fotovoltaicos, o Rogério Lin, que é da ABB, que é a Associação Brasileira de Combate a Incêndio, né? De forma passiva, e também o Corpo de Bombeiros. Foram realizados diversos seminários, discussões dos resultados voltados a esse projeto. Outro ganho importante dessa parceria do Mackenzie com a Huawei foi a capacitação. O Mackenzie ele tem um curso de engenharia elétrica com ênfase em sistemas de potência e um programa de mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Então, diversos alunos, a partir desse projeto, se capacitaram em tecnologias de inversores solares, tecnologias de baterias de lítio, conhecendo as tecnologias, a parte operativa, de manutenção. Então isso é um ganho. Inclusive muitos desses alunos trabalham hoje aqui na Huawei. Encontrei vários estagiários, né? Pessoas aí que já estão em nível efetivo, júnior, pleno, que graças a esse projeto, graças à formação possibilitada por esses projetos, hoje integram aqui o corpo de colaboradores da Huawei. Outra coisa importante dessa parceria foi a participação nossa no CB24, que foi o comitê da ABNT que deu origem à norma ABNT 17193. Essa norma, ela incorporou a questão do Hub Shutdown e do FCI, a partir dos testes realizados no Mackenzie, dos ensaios de laboratório e da participação de um pesquisador nosso, de um professor no CB24, a gente conseguiu a sensibilização desse comitê para poder incorporar tanto o FCI quanto o Hub Shutdown às normas de segurança. Então aqui eu vou mostrar um pouco dos ensaios dos inversores, né? A gente tem aqui um ensaio levando em consideração o comprimento de cabos. Então a gente tem lá um gerador de arcos que foi adquirido junto ao Oftec, que partiu de um projeto lá de Santa Maria, né? O professor Mitchell está aqui presente. A gente tem lá as fontes DC que simulam os sistemas fotovoltaicos e as redes de desacoplamento e impedância que permite a gente simular como o inversor vai se comportar e como o FCI vai se comportar em diferentes comprimentos de cabos. O que a gente observou, né? A gente testou o inversor da Huawei, o inversor G e o inversor D, se assim me permitem, né, fazer aí uma abreviação do nome dos fabricantes. Então a gente tem lá, o Huawei, ele detectou, o FCI, ele funcionou a 80 metros, que é o que preconiza a norma, e variando mais 100 metros de cabo, variando a impedância, ele também foi capaz de detectar o arco elétrico e extingui-lo. O inversor G e o inversor D, ele não detecta o arco elétrico em nenhuma das situações. Enfim, então a gente constata na prática, como foi a proposta aqui da apresentação, inclusive foram emitidos relatórios, né, que estão de posse aí da Huawei para poder apresentar ao mercado. Outro teste que a gente fez foi o teste de capabilidade de sistemas híbridos de diferentes fabricantes. Então a gente submeteu aqui um conjunto bateria e inversor solar de diversos fabricantes a variadas cargas. O que acontece hoje, né? Com o avanço do mercado, nós temos cada vez mais aplicações de sistemas de armazenamento, além dos residenciais comuns, em sistemas
comerciais e até industriais, onde você tem cargas, robôs, né? Cargas envolvendo motores. Então nosso objetivo é verificar como o sistema com inversor e bateria se comporta com esses sistemas com cargas. Então a gente tem cargas resistivas, lâmpadas a LEDs, motores trifásicos, motores monofásicos, e aí a gente submeteu esses inversores e esse sistema de bateria à sua potência nominal máxima, preconizada pelos datasheets. Então a gente tem lá uma série de... ali está a descrição das cargas, né, que foram ligadas ao sistema híbrido, né, contendo o inversor e a bateria de diversos fabricantes. O primeiro teste é um teste de capacidade de assumir cargas. Então, se a rede elétrica, você está usando esse sistema como backup, você tem uma falta na rede elétrica, né? A rede elétrica não está operando, faltou energia. A pergunta é, quanto tempo, quantos ciclos o sistema de armazenamento demora para assumir a carga? E o segundo teste, trabalhando off-grid, numa carga nominal máxima que o datasheet preconiza, como que o sistema vai se comportar nessa situação, que seria uma situação também crítica. A gente observa aqui o teste da capacidade de assumir cargas, né? É claro que isso foi fruto de um relatório bastante complexo, eu estou trazendo aqui resultados de forma resumida, né? Então a gente observa ali a rede, né? A senoide ali no canto esquerdo, e aí ele simula, a partir do ponto que eu coloquei ali em vermelho, a falta da rede. Faltando a rede, a malha de controle do inversor assume para poder assumir as cargas, né? Aquelas cargas lá com motor, tudo mais, a partir do sistema de armazenamento. Então a Huawei, o inversor demorou um ciclo. Então o ciclo de senoide ele consegue assumir essas cargas. O inversor P demorou 6 ciclos, o inversor F e o inversor D ele demorou 2 ciclos. Foram feitas centenas de ensaios. Esse aqui representa a média desses ensaios. Obviamente tem uma variação até em função do ponto da senoide que a carga assume, que ele assume a carga, né? Isso acaba influenciando um pouco. Mas na média a gente teve esse desempenho. O outro teste é a capacidade de assumir as cargas off-grid. Então imagine que você está com tudo desligado, você tem um sistema contendo motores, né? O motor ele tem uma inércia na partida, e o que a gente está mostrando ali? A potência VA em zero e o sistema assumindo do zero as cargas. E lá em cima aquele pico lá é a corrente de rush do motor, é o motor saindo da inércia, né? Então o que a gente observou para os diferentes fabricantes, né? Que a Huawei conseguiu assumir as cargas, uma boa, né? Lembrando que é uma potência próxima da nominal, eram inversores de 5 kW, inversores residenciais, né? Aliás, baterias de 5 kW residenciais. O P, ele assumiu as cargas também, e o inversor F, dentre esses aí, ele não conseguiu assumir a carga. Ou seja, quando você chega na potência nominal, ele desliga tudo e cessa a operação. Outro resultado importante do projeto foram os testes de FCI para sistemas residenciais, né? A gente constatou o seguinte, né? Que de acordo com a norma IEC 63027, a gente reproduziu a norma lá em laboratório. Apenas o inversor da Huawei, comparativo ao inversor D e o inversor G, ele atende aos requisitos dessa norma relacionados ao FCI. Inclusive a gente publicou um artigo científico no I3E, Latinoamérica, que é uma revista de alto impacto científico, o que comprova a credibilidade dos testes pelos pares da academia, enfim, e comprova a seriedade do processo. Outro teste importante que a gente fez lá no Mackenzie, a gente montou uma usina fotovoltaica, uma pequena usina para realizar desenvolvimentos tecnológicos dos mais variados, que eu não vou apresentar todos aqui hoje, mas um dos principais objetivos foi testar o hub shutdown atendendo a norma 17193, a nova norma brasileira. Então o que a gente fez lá? A gente testou 3 inversores, o inversor da Huawei versus o inversor D e o inversor G. Então o que a gente testou? Aqui nesse gráfico você observa a atuação do desligamento da usina a partir do recurso de hub shutdown.
Então o inversor D e o G, ele não possui o recurso do Hub Shutdown, que já é preconizado na norma NBR 1793. O inversor Huawei, após diversos ensaios, diversas análises, né, de oscilografia, a gente observou que em média, em 7,18 segundos, ele consegue realizar o desligamento da usina como proposto pelo Hub Shutdown. Então, se a gente fizer uma análise comparativa dos inversores, a gente vai ver o seguinte: na detecção de arcos, apenas a Huawei, comparativamente aos outros que foram testados, atendem à norma, enquanto o Hub Shutdown versus o G e o D que foram testados, ele é o único que atende a norma NBR em relação ao Hub Shutdown. Quando a gente testou situações críticas, assumir a carga na rede após a falta da rede elétrica, ele foi imbatível, ele assume a carga em um ciclo, os demais comparativamente perdem. E o sistema off-grid, que é aquele sistema onde você está com as cargas, né, tudo desligado, você tem que partir da potência no zero, ele consegue assumir as cargas com tranquilidade, né, enquanto eles apenas o F não consegue. Esse projeto também permitiu, essa parceria, uma outra resultado interessante. A gente montou um centro de testes, um laboratório de ensaio lá no Corpo de Bombeiros. Então isso aqui é uma foto do que a gente está fazendo lá. A gente construiu uma casa com todas as características de uma casa real. Você tem módulos fotovoltaicos instalados no telhado. Nós temos o sistema de armazenamento previsto para as baterias. E qual que é a ideia? Fazer testes de ciclagem atendendo ao Inmetro 140, né? Fazer lá todos os ciclos que estão lá constantes na 140 e realizar o teste de deflagração das baterias de um lítio de aplicação residencial de diversos fabricantes, tanto para ver como ela se comporta nessa situação, como também para verificar as questões de combate a incêndio, que é interesse do Corpo de Bombeiro. Atualmente a gente tem participado de um CB voltado à segurança de baterias aqui no Brasil para a formulação de uma norma ABNT, né, e a gente também está em discussão de uma norma técnica com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo voltada a instalações voltaicas residenciais, considerando as baterias. Então esses testes que a gente vai fazer lá serão muito importantes. Nesses testes, a gente também está conduzindo testes voltados a veículos, né? A veículos elétricos. Então a gente tem feito ensaios com veículos elétricos para verificar a questão do combate ao incêndio nesses veículos. Esses testes estão em curso. Outra coisa importante que a gente fez nesse projeto, né, foi uma análise a partir de um relatório interno das baterias de ion-lítio de diversos fabricantes para instalação residencial. A gente fez uma análise do invólucro, uma análise da questão do encapsulamento, dos componentes eletrônicos que são empregados nessas baterias, dissipadores, sistemas de válvula para combate a incêndio. E a gente tem um relatório que foi entregue à Huawei, comparando diversos fabricantes em relação a características construtivas e de projeto elétrico e eletrônico dessas baterias. Aqui eu estou mostrando a bateria aberta para apresentar como que a gente vai fazer os testes de segurança contra incêndios em baterias. Então, em vermelho ali é onde a gente instalou os heat pads. O que são os heat pads? Eles vão promover o aquecimento da bateria, né? Por meio são resistências lá que vão promover o aquecimento. A gente vai instalar sensores de tensão e sensores de temperatura interno ao invólucro. Então, qual a ideia? É comparar os diversos fabricantes, como eles se comportam a questão da deflagração. Esses testes estão em curso, eu ainda não vou apresentar os resultados hoje, né? A gente não tem eles consolidados. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, na análise construtiva que a gente fez das baterias da Huawei versus o fabricante D, o F e o P, apenas o F e a Huawei têm um composto de extinção de incêndio. Então, internamente, as baterias da Huawei, como apresentado aqui pelo Roberto Vara e em outras apresentações, a gente tem uma válvula que é acionada, uma válvula de pressão para poder extinguir, né, dissipar o calor para fora e os gases ali provenientes do incidente ali com a bateria.
Então só a Huawei e o fabricante F possui essa válvula de alívio de pressão. E o composto de extinção de incêndio, que é um gás que é introduzido lá dentro em razão de uma deflagração. Índice de proteção. A Huawei